turma, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando mais uma aula do nosso conteúdo sobre o uso dos porquês na língua portuguesa com teoria e questão. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscreva aqui agora, comente e coloque também o tópico da próxima aula que você gostaria de assistir aqui no nosso canal. Qual é a sua dúvida? Para que eu possa preparar uma aula com muito amor e carinho para que você consiga entender o conteúdo de língua portuguesa. Aguardo você, então vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai trabalhar com dos 4 porquês, né? A gente vai entender em relação um pouquinho de como que é feito essa troca, né, em relação à grafia, né? Querendo ou não, pode surgir dúvida em relação à grafia dos porquês, né? Geralmente, turma, a forma da gente poder representar por um mesmo som, né? Porque o porquê não vai mudar em relação ao som dele. Então, isso acaba que dificulta dentro de uma escolha certa, né? Então, muitos creem que dominam a ortografia, né, com a teoria do porquê, né, separado, do porquê junto da resposta, e é algo muito frágil, né, em relação ao jeitinho brasileiro, que a gente utiliza ali no PQ, né, na resposta. Então, da mesma maneira que a gente consegue distinguir as palavras, por exemplo, cheque, assim, ó, cheque, com o CH, ou cheque com X. Então, nós temos aí as várias grafias em relação ao uso do porquê, e a gente precisa entender o porquê que vai receber esse tratamento, tá bom? Então, a nossa aula vai ser em relação a isso. Preparei 10 questões, acho que a gente vai chegar aí a 1 hora de aula, então já se preparem em relação, se vocês tiverem algum compromisso para adiar um pouquinho mais para frente, para a gente poder trabalhar com o nosso conteúdo, tá? E aí, turma, o que eu quero falar aqui para vocês agora? A gente já vai começar aqui com o nosso material, mostrando aqui para vocês em relação à classificação, em relação ao nosso uso dos porquês. E é aquilo, qualquer dúvida que vocês tendo, pode jogar aqui no chat, estou acompanhando aqui vocês, e a gente vai seguindo como a gente sempre fez durante todo esse tempo. Ok, então nós temos aqui a classificação e o sentido de cada um em relação aos nossos porquês, tá? O primeiro porquê que eu trouxe para vocês é o porquê junto sem acento. Qual é a função que esse porquê junto sem acento ele vai ter? Primeiro ponto que a gente vai falar, ele pode ser utilizado como uma conjunção, tá? Então, ele pode ser utilizado como uma conjunção e ele vai introduzir uma causa, uma explicação e, em geral, turma, olha que legal que eu coloquei para vocês, ele pode ser trocado pelo pois, já que, visto que e tendo em vista a que. Então, esse porquê, ele também, turma, é utilizado para resposta. Então, já vão fazendo aí a anotação de vocês em relação ao uso dos porquês, tá? Então, quando que você vai conseguir utilizar? Então, eu estou fazendo ampliação, não vai ser somente aquela aula do tipo, porquê separado é para pergunta, outro para resposta. Não, a gente vai mergulhar um pouquinho na parte da sintaxe, a gente vai entender quais são as conjunções que você pode trocar, porque a gente sabe que tem as perguntas em relação a essa troca, quando que você utiliza, quando não, quais são os exemplos, enfim, tudo voltado em relação a essa questão. Então, a gente sabe que na língua portuguesa nós temos aí as 4 formas de escrever o porquê, né? E cada uma delas vai ter o seu uso em específico, beleza? Então, esse, né, nosso primeiro porquê junto sem acento, ele é utilizado aí para resposta ou explicação, tá? Então, o primeiro ponto é esse que você precisa entender. Se eu falo bem assim, você faltou à aula porque estava doente. Então, é o motivo, né? A explicação que você tem. Outro exemplo que eu coloquei aqui para a gente poder trabalhar, estudei bastante porque quero passar no concurso. E é o exemplo de vocês. Então, eu coloquei para a gente aqui, ó. Eles resolveram ficar porque estava chovendo muito. Haverá uma saída melhor, até porque o rapaz é bastante competente. Então, lembra, esse porquê junto, sem acento, ele é usado em respostas ou explicações, causa, beleza? Então, agora, turma, vocês não vão precisar mais utilizar o PQ nas respostas de vocês em relação a isso, tá? A gente já vamos desmistificar em relação a esse nosso sentido. Beleza. Seguindo, então, em relação ao nosso segundo uso do porquê que eu coloquei para a gente poder trabalhar, é o porquê junto, tá? Com acento em relação à explicação dele. Turma, novamente, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vão falando comigo. Coloca aqui no chat que a gente vai se alinhando da melhor forma. E nós temos aqui, então, o nosso segundo porquê. Ele vai ser utilizado, turma, como substantivo. Mas, professor, por que ele é utilizado como substantivo? Porque ele vai significar, turma, o nosso motivo
ou também a razão. Eu coloquei aqui, é o único que tem o plural, né? E a norma é vir com determinante. Quais são os nossos determinantes mesmo, professor? Eu coloquei já para vocês: artigos, pronomes e numerais. Então tá aqui, ó. Ele vai se equivaler ao motivo. Eu escrevi aqui em cima da nossa tela. Então tá aqui. Ninguém sabia o porquê da briga. Olha o determinante que nós temos aqui. Determinante. DMO, outro determinante, um porquê para tanta, né, confusão. Então, ele sempre vai vir acompanhado aí pelos nossos artigos. Então, lembra, porque junto com acento, ele é um substantivo e ele significa o motivo e a razão, e ele vai vir acompanhado pelos nossos artigos, que vão estar determinando. Primeiro, porque ele é utilizado, né? Pode ser utilizado como conjunção, coloquei alguns exemplos, mas ele é utilizado também como resposta para vocês poderem justificar. Você não veio à aula por quê? Porque eu estava doente. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo então em relação ao nosso uso dos porquês. Porquê número 3. Então, o nosso porquê número 3 é o separado e sem acento. Na sintaxe, turma, na sintaxe, ele pode ser considerado como um pronome relativo, tá? E pode ser equivalente, ou seja, equivalente é porque ele pode ser substituído. Isso aqui, quando vocês forem estudar um pouco mais a parte de orações subordinadas, vocês vão lembrar desse material, tá? Então, deixa salvo, sobe aí pro drive de vocês, salva isso no e-mail para vocês não esquecerem. Então, esse porquê dentro da sintaxe, ele tem a função de ser pronome relativo, que pode ser equivalente, você pode substituir ele pela qual e as suas derivações. Tá aqui, ó, singular, plural, masculino e feminino. Agora, né, dentro da nossa classe gramatical, esse porquê separado e sem acento, ele é usado para, ó, perguntas. Perguntas, beleza? Ou quando você quiser substituir, tá? Por qual motivo? Por qual motivo? Ou também por qual razão? Por qual razão? Beleza? Então, se eu falo bem assim, por que você faltou à aula? Por que você faltou à aula? Esse porquê, turma, ele é utilizado em início de perguntas, tá? Início de perguntas. Então, vai fazendo essas anotações aí dentro dos materiais de vocês, para vocês poderem saber por qual motivo que ele pode ser substituído, quais são as derivações em relação a isso, tá? Não sei por que ele saiu mais cedo. Ó, era muito conhecida a rua, aí aqui eu coloquei dentro da sintaxe para vocês entenderem, ó. Por quê? Aí lembra da nossa substituição que a gente pode fazer, ó? Pela qual eles passaram. O livro Porquê ou pelo qual você tem preferência é de Machado de Assis. Então, aqui eu estou ampliando o leque de vocês em relação ao uso dos porquês. Então, vocês podem perceber que a gente está aprendendo dentro da classe gramatical deles e a gente está falando em relação à parte da sintaxe, de quando é que vocês podem ou não utilizar. Turma, porque querendo ou não, esses conteúdos, eles caem na prova de vocês perguntando se você pode substituir, qual é a substituição que você pode ter, tá? Então, tudo isso eu já estou dando as dicas para vocês poderem anotar, porque é um conteúdo muito rico, e alguns alunos têm essa dificuldade quando estuda a parte de sintaxe, então eu já trouxe aí um pouquinho para vocês poderem aprender também. Então, até aqui, vocês estão conseguindo entender em relação ao uso dos porquês? Em relação aos três? Show! Já, ó, galera, parabéns, arrasaram, tá? Vocês estão demais! Então, vamos lá para o nosso quarto porquê. Aqui, né, ele também, esse mesmo porquê, turma, ele pode ser utilizado como pronome interrogativo, que vai equivaler a por qual, dentro de razão e em relação às formas de perguntas, né? Então, eu posso colocar, igual eu coloquei aqui para vocês, ó, lembra das perguntas, início de perguntas? Então, eu separei tudo bonitinho para vocês poderem entender. Então, o porquê, né? Por qual razão? Se você tem dúvida, ai, professora, eu tenho dúvida na hora de utilizar o porquê, será que vai ser para início de pergunta? Aí você pode fazer a substituição, ó, pelo por qual razão eles agem sempre assim. Mas não tem erro.
tá? O porquê separado sem acento é início de pergunta. Ponto, você não vai ter essa dúvida, vocês vão perceber que a gente vai fazer muitas questões hoje. Não me pergunte o porquê, ou seja, por qual razão eles agem sempre assim. Então, sempre colocando a substituição para vocês perceberem que é fácil aplicar, né, dentro dos exemplos mesmo do nosso próprio dia a dia. Queremos saber o porquê ou queremos saber por qual razão ele continua a mentir. Então, sempre a gente consegue perceber isso dentro dos detalhes que a gente tem no nosso dia a dia. Seguindo, então, nós temos, né, a observação que eu coloquei para vocês em relação à parte das orações interrogativas indiretas, porque tem perguntas que eu trouxe para vocês dentro da nossa banca que ela pergunta sobre essas formas aqui, ó, as orações de formas indiretas. Então, vou explicar para vocês, para quando chegar lá na parte de questão, né, se surgir alguma dúvida, a gente volta aqui no material para vocês entenderem como que a banca quis cobrar. Então, quando a gente fala, turma, em relação às orações interrogativas diretas, vão ser aquelas em que a pergunta ela é introduzida por um verbo. Por isso que ela é categorizada como uma oração interrogativa indireta. E eu coloquei também que vale destacar que vão terminar em um ponto final. A pergunta, né, de oração interrogativa direta, você já sabe que é a pergunta diretamente que você quer fazer. Olha, professora, por que que a aula atrasou hoje? Aí eu justifiquei, né? Porque nós tivemos uma queda de energia. Ponto. Então, você vê que a pergunta direta, ela é bem objetiva. Então, tá aqui, ó. Por que que ele se atrasou? Já sabemos por que ele se atrasou. Indago, né? Ou seja, pergunto por que ele se atrasou. Então, é a forma como você quer saber de uma forma bem direta. A interrogativa agora, né? Indireta, então você vai ver que é uma forma diferente. Todos perguntam por que ele se atrasou. É como se você quisesse saber de uma forma não tão direta, querendo saber. Como se você quisesse colher verde, né? Perguntar e colher ali um pouco mais maduro. E a indireta é, responda por que que ele então se atrasou. Fale agora por que então se ele atrasou. E aí a gente consegue fazer em relação a essa troca que a gente vai observando. Então, é só para vocês poderem ter essa noção, né, e poder entender como que a banca ela pode cobrar em relação as questões quando a gente chegar lá no nosso bloco, beleza? Seguindo, então, com o nosso último porquê, então, nós temos aí, em relação ao nosso porquê separado com o acento, aí você pensa comigo, se o porquê separado, sem acento, ele é utilizado no início de pergunta, o que que vai acontecer com esse daqui? Ele vai ser utilizado no final de pergunta. Deixa eu colocar aqui. Ele vai ser utilizado, então, no final de perguntas. Tá? Então, lembra disso. Então, um porquê separado sem acento utilizado para início, porquê separado com acento para final de perguntas, beleza? Então, e dentro da sintaxe, ele pode ser categorizado como um pronome relativo, tá? Usados, ó, coloquei aqui para vocês, ó, em fim de frase. E ele tem um sentido, né, que ele pode ser trocado por qual razão. Então, tá aqui, ó. Você faltou, mas nem precisa falar o porquê, ou seja, você não precisa, né, falar por qual razão. Ó, a pergunta, ó, para vocês entenderem. Ele fez isso por quê? Por qual razão? Então, né, se você tiver dúvida, você pode fazer essas substituições. E é muito importante porque a nossa banca ela tem muito costume de colocar as alternativas, né? E hoje eu trouxe algumas questões que eles colocam de itens 1, 2, 3, e para a gente encontrar a alternativa correta. Então, é muito importante você saber essas substituições para na hora que a gente for fazer o bloco de questões, você conseguir aplicar. Tá? Então, a gente vai fazer com calma, com muita leveza, para vocês entenderem isso da forma como eu tenho instruído na parte teórica. Aí eu coloquei para vocês, ó, nota, não deixe de perceber a diferença entre o 5 e o 4, tá? Que está apenas na posição, já que o 5 ele é usado apenas em fim de frase. Por que que eu coloquei isso? Para vocês não confundirem aqui, ó, em relação ao porquê separado sem acento. Por isso, para não misturar na cabecinha de vocês. Um é utilizado para início de frase e o outro é utilizado no final de frase. Um tem acento e o outro não tem acento. Tranquilo até aqui, turma? Beleza? E aí eu coloquei também, para a gente poder estudar, que nós temos algumas estruturas com dois usos corretos, beleza? Houve o atraso, mas ninguém soube o porquê, ó.
a explicação, lembra que a gente falou? Então, aqui é só um resumo de tudo que a gente conseguiu ver, porque a gente já vai para o bloco de questões. Ó, o determinante aqui, tá? Lembra que esse porquê junto com o acento, ele é um substantivo, e ele pode ser equivalente ao motivo ou à razão, e ele vem com determinante. Ó, os determinantes, os nossos artigos. Houve atraso, mas ninguém sabe o porquê, ó, pela qual razão, e o porquê sempre utilizado no final de frase. Beleza? Então, sempre recapitulando para vocês entenderem em relação a esse uso dos porquês. E aí, eu trouxe aqui para vocês ó, uma tabelinha, vocês podem depois tirar print, enfim, imprimir, colocar no material de vocês do caderno. E nós temos aqui, ó, a forma, coloquei para vocês do nosso primeiro porquê. Em relação à conjunção, você pode fazer a troca pelo pois. O segundo porquê, ele é usado substantivo, que foi esse que a gente acabou de explicar por último novamente. Tem os determinantes e ele pode ser utilizado, né, substituído pelo motivo ou a razão. Porquê separado sem acento, né, dentro da sintaxe, ele é um pronome relativo e tem as suas variações, e ele é utilizado para início de pergunta. E, né, aqui também ele pode ser o pronome interrogativo, fazendo a pergunta diretamente. E o nosso porquê, separado com acento, né, na sintaxe, ele é um pronome interrogativo, pode ter a substituição por qual razão, enfim, ó, sempre fim de uma frase. E aqui, turma, foi tudo que nós trabalhamos. Então, eu montei essa tabelinha para poder ajudar vocês. Então, é uma síntese do que foi trabalhado em relação a essas nossas questões. Beleza? Agora a gente vai para o nosso bloco de questões. Até aqui, me contem, deu tudo certo? Conseguiu entender sobre o uso dos porquês, as substituições? Fechou? Então agora a gente vai colocar em prática, né? Então montei essa tabelinha para vocês entenderem qual é a troca, qual é a classificação, qual é a síntese que você pode utilizar os dos porquês. Então bem tranquilo, né? Então a gente agora vai trabalhar com o que a banca pediu. Primeiro ponto, olha só que interessante para vocês entenderem. Marque a alternativa em que o nosso que ele pode ser substituído pelo porquê. Esse porquê a gente sabe que ele é utilizado para respostas. Então, turma, se cair uma questãozinha de porquê lá para vocês, sempre faça as anotações de vocês, tá? Então, a gente vai ler as alternativas, faça sua anotação em cima, igual a gente sempre fez durante todo esse tempo, para ficar claro, porque quando você consegue visualizar da melhor forma, você consegue entender e encontrar a sua alternativa. Então, agora a gente vai procurar pelas nossas respostas. A alternativa da letra A, daqueles que o quê? O que ele colocou em relação, né, a essa questão? Esse que aqui, ó, deixa eu diminuir aqui a tela para vocês. Esse que aqui, a gente consegue substituir ele? A gente não consegue. Esse que aqui, ele não tem valor, ó. Ele não tem, o pessoal já está respondendo, ele não tem valor, o que? Causal, né? De causa, né? Então, ele não tem valor causal aqui. Ele faz parte da estrutura interrogativa, beleza? Então, tá vendo que são esses detalhes que a gente consegue ver? Excelente, para quem respondeu, tá aí a nossa alternativa, excelente. Parabéns, viu, turma? Show de bola. Gabarito sim, letra D. Então, aqui nesse caso, esse nosso que, bem aqui, a gente consegue, né, sim perceber que ele tem sim valor de causa, beleza? Podendo ser substituído pelo porquê. Que ele queira falar mais alto, porque não ouvi bem. Então, a gente percebe que não altera o sentido da frase, né? Ele continua com o mesmo sentido. A pessoa pede para falar mais alto, né? Porque não ouviu. Excelente aí em relação à explicação. Vocês pegaram muito legal. Exatamente. Podemos fazer a substituição. Boa, Patrícia, pela dica que a gente utilizou. Pois não ouvi bem. Então, perceber? Então, a gente vai fazendo as trocas, igual eu ensinei vocês, pronto, você não vai ter dúvida. Faça a substituição, lembra da tabelinha que a gente montou aqui e fechou. Então, questão número 1, respondida. Vamos lá, que ó, são 17 slides, a gente está aqui no 7. Vamos meter bronca que tem muitas questões para a gente responder. Questão número 2, ó, que eu falei para vocês dos itens que a gente vai responder. Analise os períodos abaixo. As praias, vamos destacar aqui, ó, porque passamos, eram de uma beleza encantadora.
Aí nós temos aqui, os diretores não compareceram à reunião, por quê? Esse a gente consegue entender, né, Carol? Não diga o que você não sabe, porque pode causar confusão. Eu gostaria de saber o porquê, ó, o nosso determinante aqui, você não vai à festa hoje. Aí a banca perguntou pra gente: o uso dos porquês foi empregado corretamente em. E aí, turma, o que vocês acharam em relação a isso? Qual alternativa vocês marcariam? Vou deixar vocês analisarem. Quando analisarem, vocês mandam aqui, tá? Pra gente poder seguir. Quiserem voltar na tabela, vocês me avisam, a gente volta lá. Todas. A Patrícia já respondeu. A letra A, e o pessoal já está respondendo. Muito bem, arrasaram. Então tá aí, gabarito. Opa, marquei errado. Parabéns, letra A, show de bola. Muito bem, todas as alternativas estão corretas. A gente vai fazer só a nossa análise para vocês entenderem, tá? E explicar para os outros que não conseguiram marcar aqui. Então, a nossa alternativa um está perfeita. Esse porquê, ele está sendo composto, tá? Pelo preposição por, mais o nosso pronome relativo que? Pronome relativo que? Lembra que eu expliquei para vocês? E ele equivale, cadê as equivalências que a gente consegue fazer, né? Lembra do uso pelas quais? Pelas quais? Excelente. Dois, os diretores não compareceram à reunião por quê? Correto, né? Novamente, a gente sabe que ele é utilizado em final de pergunta. Então, excelente. Três, não digo que você não sabe, porque pode causar confusão. Aqui é uma conjunção. Lembra que a gente falou que esse porquê junto, sem acento, ele é uma conjunção? E a gente pode fazer, né, a troca dele. Então, excelente, a gente pode fazer a troca também. Então, aqui está como resposta, tá excelente. Eu gostaria de saber o porquê você não vai à festa hoje. Olha aqui em relação ao que a gente foi explicado, né? Trata-se de um substantivo que eu expliquei para vocês, substantivo, e a gente sabe que vai escrever junto e ele tem o determinante dele aqui, que são os nossos artigos. E excelente para quem marcou aí todas as alternativas. Então, a número 2, todas as alternativas estão corretas, beleza? Então, tá vendo que a banca ela pode te perguntar dessa forma? E é importante você entender. Então, todas as questões aqui são voltadas para a nossa banca. Questão número 3, mais uma em relação a esse seguinte modelo que a banca vai cobrar. Então, eu acho, pelas quais passamos, boa, Patrícia, excelente. A banca, ela pode cobrar dessa forma, ou ela pode te perguntar, essas aqui, ó, que eu quero fazer com vocês depois, de tabelinha. Então, tem vários modelos que a banca pode colocar para vocês. E eu trouxe diversas formas. Então, de alguma forma, se cair na sua prova uma pergunta, você já vai lembrar, opa, de todas as questões que eu fiz com a professora, caiu uma, assim eu consegui fazer em aula. E pronto. Então, questão número 3. Analise as orações a seguir. 1. Não fui à festa, vamos destacar o nosso porquê aqui. Porque tenho que estudar para a prova. 2. Diga-me o motivo de tanta preocupação. 3. O pessoal já respondeu. Por que você chegou atrasado? 4. Ele está demorando tanto por quê? Na 2 a gente viu que todas estavam certas. Será que na 3 a gente vai marcar que todas, né, estão certas ou nenhuma? Ó, D, E, o que a gente consegue aí marcar em relação a essa nossa questão, né? O que a gente consegue perceber? Deixar vocês analisarem, tem gente que está analisando aí ainda. Ó, vocês falaram, deixa eu acompanhar o nosso chat. D e E. Vamos analisar então, né? Vamos ver se tem mais alguém respondendo para a gente conseguir seguir. E aí? Vamos mudar? Alternativa? Ah, mudaram. Ó, chegou mais um aqui, D, E. Então, bora lá, né? Deixa eu ver, acompanhar. A 4 tá errada, a Suelen falou. Vamos analisar agora.
Então, vamos lá, vamos começar? Então, não fui à festa porque tenho que estudar para a prova? Então, a número 1 a gente já vê de cara que ela vai estar errada, né? Incorreta. Nós percebemos aqui nessa nossa número 1 que nós temos a ideia de causa, não é mesmo? Portanto, o correto seria o quê? Junto, sem hífen, né? Não fui à festa porque tenho que estudar para a prova. Beleza? 2. Diga-me o porquê de tanta preocupação. A 2 está perfeita, então a gente vai circular aqui a nossa número 2. Daí já dá para matar a charada, não dá, gente? Daqui a gente já consegue entender. E aí, ó, diga-me o porquê, né? De tanta preocupação. Diga-me o quê? Diga-me o motivo. Eu quero entender o porquê. Por que que você, né, entende aqui em relação a isso? Então, aqui na nossa número 2, ele é o substantivo e aparece como artigo. Excelente. 3. Por que você chegou atrasado? Tá errado, não tá? Não foi isso que a gente aprendeu, não. A gente percebeu que em perguntas diretas, a gente utiliza o porquê separado, sem acento. Então, esse daqui, ó, está errado. 4, a gente vai ver agora. Ele está demorando tanto por quê? A 4 está perfeita, utilizada aqui em final de perguntas. Lembra que a gente viu? Ele é utilizado em final de frase interrogativa, por isso que ele diferencia do outro, que é utilizado em início de pergunta e não tem acentuação. Ele está demorando tanto por quê? Então, nós temos aqui 2 e 4. Gabarito, letra D. Excelente. Eu vou falar com a produção porque eu quero sons para quando os meus alunos acertarem, a gente tocar a trombeta aqui. Isso, gente, coloca aí o sanfoninho para a gente saber que vocês acertaram. É isso, muito bem, arrasaram. Gente, a produção escutando as coisas que eu falo. Essa professora, meu Deus. Ô, gente, o que eu faço com essa menina? Ah, muito bem, gente. Eu vou procurar um som para a semana que vem, tá? E vocês acertam, eu vou apertar e aí vocês vão escutar também. Beleza, então questão número 3 respondida. Bora seguir, questão número 4. Essa daqui, gente, vamos ver se vocês vão conseguir entender. Claro que vão, né? Os meus alunos são maravilhosos. A galera do Paraná é show. Marca a alternativa que lista, respectivamente, vamos destacar aqui os porquês que podem ser usados adequadamente nas lacunas do período. Então, eu faço a primeira leitura e deixo vocês entenderem com o raciocínio de vocês. Você só quer nos ajudar. Espaço. Tem segundas intenções. Vocês afirmam isso? Agora quero saber realmente. Aqui já dá para matar a charada, ó. O determinante aqui. Dessa calúnia. Ô, Rose, obrigada. Ai, gente. E aí, o que que vocês vão marcar aqui pra gente? Ó, o pessoal já tá respondendo. Alternativa da letra A. Ah, vocês foram muito rápidos, gente. Achei que vocês iam demorar na questão da número 4. Raciocínio de vocês foram muito rápidos. Excelente, claro, né? Então tá aqui, a gente já consegue ver, ó. Vamos preencher aqui. Porque. Opa, que azinho feio que ficou aqui. Deixa eu colocar novamente. Pronto. E o nosso porquê. Pronto, muito bem, excelente. Achei que vocês iam demorar. Não foi tão afiada, Suelen? Eu falei, nossa, eu vou deixar as meninas lendo, né? A turma lendo. Quando é, já responderam. Eu falei, achei que no mínimo ia demorar uns 2 minutinhos aqui para associar. Estão aceleradas. Muito bem, isso é um sinal bom, né, turma? Vamos pensar positivo. Então, tá aí em relação ao uso dos nossos porquês, na nossa questão número 4, só para a gente poder entender, então. Aqui na nossa primeira lacuna, a gente tem a ideia de explicação, né? Uso de causa. Então, a gente sabe que vai utilizar o porquê junto sem acento. Excelente. Na nossa segunda lacuna, aqui abaixo, nós temos uma pergunta direta, não é mesmo? É, professor, nós temos uma pergunta direta. Então, a gente vai utilizar o porquê sem acento. E na nossa terceira lacuna, aqui ao final, a gente sabe que nós temos o artigo. Quando se tem artigo, esse porquê bem aqui, ele será substantivo. Então, a gente vai utilizar ele junto e com acento.
Perfeito, então tá aí nosso gabarito, questão número 4, respondidíssima por vocês. Bora então seguir para a nossa questão número 5. Questão número 5 aqui já, então, na nossa tela. Tá vendo? Eu trouxe de todas as formas, turma. Tem de lacuna, tem de somente pergunta de uma forma direta que a banca quer te perguntar, tem de alternativas de múltipla escolha, enfim, tem de todas as formas, de alguma forma vai cair lá na sua prova. Marque a alternativa em que o porquê, ó, ele foi usado incorretamente. Então, a gente agora não vai procurar pelo que é correto, que é o que a gente sempre está acostumado a procurar, não é mesmo? Então, qual a alternativa que a gente vai perceber que esse porquê, ó, tá errado aqui na nossa alternativa? Preciso ir agora. Por que já estou atrasado? Por que vocês nos visitam? Vamos destacar, então, os nossos porquês aqui. C. Você só perde dinheiro com essas coisas. Por quê? Porque não estudaram, acabaram reprovando. Gente, essa daqui a banca colocou assim, ó. Não, gente, uso incorreto, vocês estão errando. Ó, nós estamos procurando pelo que foi colocado incorretamente. Epa, 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 não. Vou dar uma chance para vocês analisarem de novo. Qual porquê foi colocado errado? Vou transformar a pergunta da banca. Qual porquê foi utilizado errado? Ponto. A B tá certa, ó. Início de pergunta não tem acento. Então a gente não vai marcar, não é nosso gabarito. C, final de pergunta com acentuação. Também tá perfeito. Para a resposta, também tá perfeito, porque não estudaram, acabaram reprovando, né? É o motivo. Sobrou pra gente? Ah, muito bem, Rosana, arrasaram. Aqui, ó, alternativa letra A. Esse aqui gabarito. Ah, tá vendo? Ó, a banca ainda colocou grande, eu não mudei, viu? Não coloquei. Do jeito que a banca colocou, só trouxe para o nosso material. Incorretamente. Então, cuidado. Trouxe também em relação a essa questão. A gente, né, tem muita essa questão de procurar pelo item que é correto, não é mesmo? Ah, não, vou pelo item correto. Mas a banca agora pediu o uso do porquê que estava errado. E a gente vai ver, vamos tirar essa dúvida agora, Paty. Então, olha só, por quê? Aqui na nossa alternativa A, lembra que esse porquê junto com acento, ele tem que ter quem? Artigo. Cadê o artigo dele? Cadê o artigo? Lembra que esse porquê, ele tem, né, ele tem que ter ideia de explicação, e a gente não percebeu isso. Aqui na nossa alternativa A, nós temos a ideia de causa, de explicação. Aqui tinha que ser esse porquê junto e sem acento. Aí sim seria a forma correta, beleza? Então lembra desses outros usos. O que as alternativas B, C e D eu já expliquei para vocês. Eu vi que vocês ficaram muito na dúvida em relação a D. Eu vou explicar agora em relação aqui a nossa D ela tá perfeitamente correta, tá? Aqui por que ele coloca? Porque não estudaram, acabaram reprovando. Esse nosso porquê aqui, turma, ele tem ideia, ele tem valor de causa, beleza? O uso incorreto foi lá na nossa alternativa da letra A. Questão, isso só se for pergunta, tá? Separado, sem acento, início de pergunta. Igual tá aqui, tá perfeito do jeito que a banca colocou. Início de pergunta. Pode também fazer a troca, já que também. Excelente. Final de pergunta é esse daqui, ó. Final de pergunta. Esse porquê junto, ele tem ideia de causa, pode ser considerado uma conjunção e vocês podem fazer a troca dele. Vamos voltar aqui no material só para vocês entenderem, ó. Aqui, ó. Ó, o nosso primeiro porquê bem aqui, ó. Ele é uma conjunção, introduz causa ou explicação e olha as trocas que você pode. Todos esses aqui, beleza? Coloquei aqui na parte da sintaxe e a troca que vocês conseguem fazer. Prontinho? Conseguiram entender a nossa questão número 5? Ficou claro? Sinalizem, fechou então. Show. Então, vamos então para a nossa questão número 6. Qualquer dúvida, se ficar com dúvida, vocês têm que me sinalizar aqui. E turma, ai, professora, errei a questão. Não fiquem assim.
Agora vocês conseguiram entender. Isso que é importante. Boa noite, Vânia. Boa. Não, mas a gente está aqui ainda nas questões. Vai daqui por aqui, pelo final, dá para você. Não estou vendo as questões. Turma, vocês estão conseguindo ver as questões? Me sinalizem aqui, por favor. Ângela, Patrícia. Fechou. Cláudia, vê o que aconteceu. A turma está conseguindo acompanhar. Então, fechou. Vamos lá. Então, beleza, então. Questão número 6 na nossa tela. Mais uma de tabelinha. Turma, não, o pessoal já está respondendo. Vou deixar vocês analisarem, então eu vou conversando com vocês. Não tenham problema em errar. Errou, aprendeu o porquê. Entendi agora. Bola para frente. Vocês erraram uma só, a gente está trabalhando aí com muitas questões, tá tudo certo. Questão número 6. Marca a alternativa que apresenta, né, em relação ao uso dos porquês que podem ser corretamente usados nas lacunas. O pessoal já está respondendo. Então, nós temos aqui uma pergunta, né? Você não me avisou que teríamos reunião. Não avisei, tananã. Você não sabia, você também não sabia disso. Questão número 6, o pessoal já respondeu. Então, aqui, para quem colocou, muito bem, gabarito D na tela. Próxima aula, gente, eu vou preparar o material que a gente vai apertar. Eu vou apertar um botão e o gabarito vai surgir aqui, no nosso material. Esperem que vai ficar show para as 2 horas que a gente vai ter segunda que vem. Então, muito bem, nós temos aí, nós temos aqui na nossa primeira lacuna uma pergunta direta, pergunta direta, então a gente sabe que vai utilizar o porquê separado sem acento. Trata-se de uma pergunta direta, então usamos o porquê separado sem acento. Eu vou repetir até, para quem não entendeu, entrar na mente. Por que você não me avisou que teríamos reunião? Não avisei, a resposta que nós temos aqui, né, na nossa lacuna, porque também não sabia disso. Então, aqui nessa nossa segunda lacuna, nós temos aqui causa, nós temos ideia de explicação. Então, portanto, a gente pode usar esse porquê. Lembra do pois também não sabia disso. Lembra das trocas que vocês conseguem fazer em relação a essa nossa questão. Beleza? Tranquilo até aqui? Por qual razão? O pois. Faz todas as substituições que vocês aprenderam hoje na aula, que eu tenho certeza que vai dar bom nos estudos de vocês. Arrasaram. Bora para mais uma? Vamos fazer mais uma aqui, então. Vamos fazer, nós temos aqui, vocês podem acompanhar pelo nosso slide aqui em cima. O slide está bem longo hoje. Em relação, agora vocês podem procurar pela alternativa correta, tá? Não vai ter peguinha da banca, a professora vai avisar vocês. Em relação ao uso dos porquês, marque, né? Assinalar, então, a alternativa correta. O pessoal já está respondendo. Alternativa da letra A. Então, ele coloca para a gente. Não soube nos dizer em, ao menos, um porquê da sua escolha repentina. Tiveram um mau desempenho no exame, por quê? Aqui a gente já consegue ver que, né, tá errado. Estão errados, na verdade. C. Estamos alinhados em nossos apontamentos. Por quê? Que porquê esquisito aqui, né? Vocês não desconfiaram de nada, não? Realizamos uma reunião antecipadamente. D. O familiar, porque... O familiar, porque me arrisquei, não demonstrou nenhuma gratidão. Alternativa correta, para quem já respondeu, muito bem, excelente. Essa é a minha turma do Paraná. Vocês estão barrando os meus alunos, gente, daqui do presencial, tá? Eu vou falar de vocês para eles depois, vocês deixam? Eu vou falar de cada um de vocês. 7, letra D, parabéns, tá aí. Vamos agora identificar o que foi errado e a gente vai marcar, a gente vai escrever o nosso material. Então, a alternativa A, letra A, está incorreta. A gente sabe que quando nós temos, né, o porquê, que ele vai funcionar como substantivo, o correto aqui, o que nós temos aqui, o determinante, olha o artigo que nós temos aqui, tinha que ter o quê? A acentuação. Aí sim seria correto. B, tiveram um mau desempenho no exame, por quê? Errado, né? Também, igual eu falei para vocês. Qual é o erro da nossa alternativa? Quando é final de pergunta, o correto é o porquê separado com acento. Então, tinha que ser a
Sim, beleza? E a perguntinha. C. Estamos alinhados em nossos apontamentos porque realizamos uma reunião antecipadamente? Incorreta, a gente tem aqui uma ideia de causa, né? Portanto, aqui tinha que ser sem o nosso acento, né? Junto e sem acento. Alternativa letra D, nosso gabarito. Perfeito. Aqui, turma, nós temos a preposição, beleza? Mais o nosso pronome relativo que eu expliquei lá para vocês. Se vocês estiverem com dúvida em relação a esse porquê, a gente volta lá, tá? Para vocês entenderem. Então, lembra disso. E detalhe, aqui você pode substituir pelo qual e as suas, né? E as suas derivações, conforme eu coloquei para vocês lá na nossa tabelinha. Então, lembra das derivações que você consegue ajustar. Tranquilo até aqui, turma? Podemos seguir para a questão número 8? Fechou. Questão número 8 aparecendo já na nossa tela. Vamos entender o que a banca nos propôs aqui agora. Na frase, por que Coca-Cola de vidro é tão gostosa? Gente, é mesmo, né? Nossa, essas de garrafinha assim de vidro, para mim, é a melhor. Eu, assim, eu não sou muito fã de refri, mas se eu puder escolher e tiver na vendinha, eu prefiro essa. Aí ele coloca, por que é mais difícil de abrir e tudo que é mais difícil é mais gostoso. O uso, ó, o que a banca colocou pra gente? O uso de porquê separado e sem acento e o porquê junto está correto, pois. O pessoal já respondeu. Alternativa, professora da letra A. Perfeito. Gente, enquanto eu estava lendo, vocês já estavam analisando as questões. Eita, parabéns! A alternativa da letra A, então a gente vai entender. Lembra, né? Porque separado, sem acento, é utilizado onde? Início de pergunta. Pergunta interrogativa direta que a prof explicou para vocês. E o porquê junto, sem acento, ele é usado na resposta, na explicação e que indica o quê? Causa ou motivo. Perfeito. Então, a alternativa da letra A é o nosso gabarito. Beleza? Então, ele colocou aí para a gente na B que o porquê é uma expressão afirmativa. Gente, que afirmativa, né? E o porquê interrogativo, você viu que ele fez o quê? Ele inverteu os sentidos aqui. Porquê separado, sem acento e porquê junto são sinônimos e podem ser substituídos facilmente. Incorreto, aqui eles não são sinônimos, eles não são, tem nada de sinônimo. Cada um aqui vai ter a sua função. O porquê separado sem acento, ele introduz uma pergunta ou uma relação de preposição mais o pronome relativo, conforme nós vimos. E o porquê junto sem acento, ele é uma conjunção causal ou explicativa e pode ser substituído, né, pelas outras conjunções que a gente já trabalhou no início da nossa aula. Do pois, né, visto que, já tendo em vista que, né, e entre outros. Alternativa da letra D, o porquê, né? E os porquês são expressões exclamativas, gente. Os dois, ainda, a banca ainda coloca que ambos são expressões exclamativas. Incorreta, porque nenhum dos dois é propriamente exclamativo, né? Um é utilizado para perguntas e outro é utilizado para orações explicativas. Então, a banca misturou tudo aqui para vocês. Então, a alternativa letra A, fechou. Vamos completar já daqui 10 minutinhos, ó, 1 hora de aula. Questão número 9 na nossa tela. Ah, gente, essa daqui eu falei assim, até lá os meus alunos vão estar craque, né? Na verdade, na questão 1 eles já estavam craques. Aqui, turma, qual alternativa é correta? A banca, acho que ela entregou essa questão. Eu falei assim, eu vou levar, mas eu já sei. Eu já tenho certeza que os meus alunos vão acertar. Ah, muito bem, ó. Tá aí. Gabarito, né? Marque a alternativa correta. E vocês já estão aí respondendo. Excelente. Perfeito. Letra B de bola. Muito bem. Na nossa alternativa da letra A, a gente já sabe, né? Aqui vai estar errado. Esse porquê junto com acento, ele é substantivo. E tem que vir com artigo, né? Por exemplo, não sei o porquê disso. Aí sim, teria. B é o nosso gabarito. Ele está chorando por quê, né? Então tá errado. Esse porquê, ele é utilizado onde? Repita onde vocês estiverem. Início de frase, início de pergunta.
D, ele está chorando por quê? Errado. A gente já sabe que esse porquê a gente acabou de responder uma questão dessa. Ele é utilizado para resposta, né? Utilizado como conjunção. Então, tá aí o nosso gabarito, questão número 9, letra B de bola. Mais uma questão para a gente aqui fechar nossa última questão da noite com chave de ouro. Essa daqui a gente não pode errar. Não pode. Bora junto? Vamos lá? É através do amor que superamos nossa tendência a controlar ou destruir o outro por medo de que ele nos controle, né, nos controle ou destrua antes. O termo destacado, ele pode ser corretamente substituído por porque temos separar junto, né, sem acento. Por que separado sem acento? Por que separado com acento? Ou por que junto com acento? Agora com a minha galera do Paraná. Vamos lá, o pessoal já está respondendo. Letra A, professora. Para fechar assim com chave de ouro. Analisa direito. Analisem aí direito. Muito bem, a galera já está firme respondendo. Querem mudar de alternativa? Sim ou não? Cuidado com os pega da professora. Quem tem certeza, professora, eu bato na tecla que é a alternativa da letra A. Não vão pesquisar a resposta, não vale. Senão eu vou ficar triste se eu descobrir depois. Vão mudar de alternativa? Não. Não, professora, não vou. Vou ficar com a alternativa da letra A. A mesmo? Ah, tô pensando. Gente, é só um pega. Mas, para quem tem certeza que não vai mudar a alternativa, esse é o gabarito. Letra A. Acertaram. Fiz aí um suspense, a Patrícia analisou, para saber se vocês iam mudar mesmo. Só um peguinha, tá? Arrasaram. Então tá aqui esse nosso porquê. A gente já sabe, né? Esse termo por, turma, ele indica o quê? Ele vai indicar causa ou o motivo. Então, se a gente substituir, a construção ela vai estar correta, né? Porque temos medo de que ele nos controle ou destrua antes. Então, assim a gente usa o porquê junto, sem acento, que é uma conjunção, causal, né? Explicativa. Excelente aí para quem respondeu, né? Então tá aqui o porquê, a alternativa da letra A, excelente, expressa a causa. Lembrando, só para a gente fechar aqui, ó, tem todos os porquês, a gente vai finalizar com chave de ouro em relação às nossas explicações. Letra B, esse porquê, separado, sem acento, ele é utilizado em perguntas, lembra? Início de perguntas ou início de perguntas ou como a preposição, lembra que a gente viu? Mais pronome relativo. Por que separado com acento? Ele só aparece aonde? Final de frase. Final de frases. E qual o tipo de frase, professora? Interrogativas. Fechou? E o nosso porquê, junto com acento, ele é um substantivo, que nós vimos, não foi? E normalmente ele vem precedido com os artigos. Pronto. Galera, finalizamos aí a nossa questão. Faltando 5 minutos aí para 1 hora de aula. Boa, 9 de 10. Excelente. Gente, uma questãozinha que foi aquela. Estava relacionando por quê? Excelente. Paty, lembra que outra coisa que eu percebi, vocês têm que ficar atentos com. Eu sei que a gente trabalha muito com a questão de procurar o que é item correto, né? A banca sempre coloca item correto, acha o item correto. Cuidado com os enunciados. Então, eu coloquei justamente aquela questão para ver como que estava a atenção de vocês. Então, o item incorreto, você vai procurar por aquela que vai estar errada, aquela que não vai estar de acordo com a informação que a gente procura. Tranquilo até aqui? Fechou? Então, nessa última questão, eu consegui revisar com vocês todos os usos dos porquês, para vocês poderem entender. Tem dúvida? O material está com vocês. A tabelinha que nós montamos aqui, ó, para vocês, né? O material está perfeito.
Então, tudo certinho, faça a substituição, tudo tranquilo. Tá aqui, turma, tudo que eu coloquei para vocês. Uso da parte da sintaxe, como que vocês conseguem fazer substituições, as razões, os motivos, tudo. A aula foi muito completa. Então, a gente não trabalhou só com pergunta, resposta, não. Fui a fundo, a parte da sintaxe, substituições, uso das conjunções, vocês podem substituir. Foi perfeito, beleza? Galera, e é isso. Então, finalizamos aqui, ó, 1 hora de aula. Encontro com vocês no intensivão. Venham mesmo, venham animados. Vão ser 2 horas de aula. Imagina, assim, 10 questões a gente fez aqui em 1 hora. Imagina a gente fazer 20, 30 questões de todo o conteúdo. Vai ser de todo o conteúdo que a gente trabalhou. Então, concordância, regência, uso de crase, uso de porquê que a gente trabalhou, denotação, conotação, figura de linguagem, que eu vi que vocês ficaram com dúvida, porque foi muito conteúdo, e a gente vai ver tudo isso em base de questões. Então, separa o material, pega caneta, lápis, borracha, enfim, água, e eu encontro com vocês segunda que vem, beleza? Amo vocês já, são os meus alunos, e eu encontro com vocês no nosso intensivão. Aguardo todos, tá? Um grande beijo, bom descanso, uma boa semana para vocês, para quem vai jantar ou vai preparar a janta ainda, né? Aguardo vocês e até logo. Vou preparar o material e envio com vocês com antecedência. Fechou? Beijo, turma. Até logo. Tchau, tchau.